Bom, sejam muito bem-vindos e a gente vai conversar hoje sobre um tema que eu julgo ser de extrema relevância. Entendo que na advocacia isso vai ser questão que vai ser suscitada aos montes, até porque a jurisprudência até agora não definiu o que ela quer. O meu objetivo com essa aula aqui é mostrar para você a ação penal no crime de estelionato com a alteração trazida pelo pacote anticrime. Mas não é só isso. Eu vou falar especificamente da discussão que a 5ª turma e a 6ª turma do STJ travaram com relação a esse tema. Pois é, tema de extrema relevância e que eu acho que você tem que prestar atenção nisso. Então, vamos dar uma analisada no que aconteceu. Bom, ação penal no crime de estelionato, a gente sabe que a regra era que a ação penal seria pública incondicionada. E a gente só teria uma questão que envolvia a ação penal pública condicionada à representação quando, no caso do estelionato, a vítima estivesse numa das hipóteses do artigo 182 do Código Penal. Do contrário, a gente não teria a possibilidade de que a ação penal fosse de outra forma. Pois bem, a gente passou com o pacote anticrime a ter uma questão envolvendo a ação penal e o estelionato. Mas antes eu queria fazer uma análise, até porque a gente vai precisar verificar o julgado do STJ e a gente vai passar pelas questões que vão envolver natureza de ação penal e benefício ou malefício com relação a alguma delas. Então, vamos lá. A ação penal, ela é, como regra, de natureza pública. Ou seja, o artigo 100 do Código Penal define que o dever do Estado é exercer o seu ius puniendi. Então, a regra é que as ações penais, elas sejam caracterizadas como públicas incondicionadas. Todas as vezes em que a gente estiver diante de uma situação na qual a ação penal não seja pública incondicionada, o legislador vai precisar sinalizar para você. Então, a gente sabe que a ação penal, via de regra, é caracterizada como sendo uma ação penal pública incondicionada. Mas, quando, porventura, o legislador fizer menção de alguma forma que essa ação seja diferente, a gente sabe que haverá sinalização na lei. Bom, ela pode ser pública incondicionada, conforme dispõe o artigo 100, parágrafo 1º do CP, e ela pode ser condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Bom, a gente sabe que quando a gente fala de ação penal, a ação penal pública se submete a prazos prescricionais. Ou seja, os prazos prescricionais é que são levados em consideração de acordo com o que dispõe, então, o artigo 109 do Código Penal. Pois bem, quando a gente fala das questões que envolvem prazos prescricionais, os prazos prescricionais, eles são enormes, né? A gente sabe que eles são bastante altos. O menor que a gente tem é um prazo de 3 anos. No entanto, o estelionato, quando de ação penal pública incondicionada, o prazo prescricional seria, antes do trânsito em julgado para o MP, de 12 anos. Por quê? No estelionato, artigo 171, a pena é de 1 a 5 anos. E a regra, quando a gente vai tratar de prescrição da pretensão punitiva, é olhar a pena máxima cominada ao crime e olhar o artigo 109, que nesse caso
estabelece um prazo de 12 anos. Bom, quando a gente tem essa situação, repare então que, via de regra, o MP teria até 12 anos para que a gente trouxesse aqui uma possibilidade de propositura, oferecimento da denúncia. Bom, a ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada à representação, à requisição do ministro da Justiça. Quando a requisição do ministro da Justiça, a gente não se submete a prazo, porque a lei não fala nada de prazo, a lei não estabelece prazo. E a gente já vai ver a natureza dessa condição aqui. Mas a lei não vai estabelecer prazo. No entanto, na ação penal pública condicionada à representação, a gente vai ter um prazo decadencial de 6 meses, contados de quando souber quem é o autor do fato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que verificar quem é o autor do fato. E daí, então, a gente tem 6 meses contados de quando a gente souber quem é o autor do fato para representar. Se não houver a representação nesse prazo decadencial de 6 meses, haverá extinção da punibilidade em decorrência daquilo que a gente vai ter a decadência do direito de representação. É claro que é muito mais benéfico que haja um crime de ação penal pública condicionada à representação do que um crime de ação penal pública incondicionada, onde o prazo é gigante para que o MP possa oferecer a denúncia. Bom, aí você deve estar se perguntando assim, mas Cláudia, quando eu falo da ação penal privada subsidiária da pública, essa ação penal, peraí, essa ação penal é uma ação penal pública, que, no entanto, traz a possibilidade de que o ofendido ou representante legal, no caso de inércia do MP, ofereçam a chamada queixa substitutiva ou queixa subsidiária. O que vai acontecer? Na hipótese da ação penal privada subsidiária da pública, haverá a propositura da queixa substitutiva se o MP não oferecer a denúncia no prazo legal. Mas veja, o MP ele não perde a titularidade da ação penal. Ele continua sendo titular, tanto é que ele pode, inclusive, oferecer aquilo que a gente chama de queixa substitutiva. Então, ela continua sendo pública. Bom, nesse caso, a gente pode, inclusive, na ação penal pública condicionada à representação, trabalhar com o Instituto da Retratação. Ou seja, até o oferecimento da denúncia, é possível, de acordo com o que dispõe o 25 do CPP, haver aquilo que a gente chama de retratação. O que é isso? Eu não quero mais não. Pensando bem, eu não estou afim mais de promover ação penal em face desse indivíduo. Então, vou falar para o MP que eu não quero. E cabe a retratação da retratação? Também cabe. Desde que essa situação aconteça antes do prazo decadencial de 6 meses. Pois bem, a Lei Maria da Penha também traz a hipótese da retratação, mas a retratação aqui é antes do recebimento da denúncia. Nos crimes contra a dignidade sexual, hoje, todos são de ação penal pública incondicionada. E quando a gente fala de honra do funcionário público e a súmula 714, a gente tem aquilo que a gente fala de legitimidade concorrente. Ou seja, o funcionário público ou o Ministério Público podem promover a ação penal. Então, o funcionário público pode oferecer a queixa-crime, mas também o MP pode oferecer a denúncia. Bom, quando a gente estabelece essa questão, então, a gente vai ver que a ação penal privada
vai trazer um prazo quando eu estiver na regra decadencial de 6 meses. Ou seja, quando eu falo de prazo decadencial de 6 meses em crime de ação penal privada, o que eu posso mostrar para você? Que nesse caso, no prazo decadencial de 6 meses de quando souber, quem é o autor do fato, e nessa circunstância, quando eu tenho esse prazo de 6 meses de quando eu souber quem é o autor do fato, eu posso, então, oferecer a queixa-crime. Não oferecendo dentro desse prazo, o que vai acontecer? A extinção da punibilidade pela decadência. Pessoal, fica muito claro, então, que em termos de gravidade ou não, eu posso pensar em um gráficozinho assim, onde eu tenho um mais grave e eu tenho o menos grave. Bom, aqui entra a ação penal pública e incondicionada. Por quê? Ela se submete a um prazo prescricional, que é muito mais alto. Quando eu falo da ação penal pública condicionada à representação, ela vai ter antes essa condição, que é a representação, no prazo decadencial de 6 meses. Ué, Cláudia, mas quando você está diante desse prazo, o prazo de 6 meses, sim, mas aí depois o MP tem até o prazo prescricional. E eu posso te dizer que aqui embaixo eu tenho a ação penal privada, onde eu tenho 6 meses para a ação penal. Bom, então, no momento que a gente definiu isso e essa gravidade, vamos dizer assim, fica melhor para a gente, então, analisar o seguinte. Eu tenho algumas questões em que a gente fala que são condições de procedibilidade, né? Então, que condições de procedibilidade? O que são essas condições de procedibilidade? Bom, a gente traz as chamadas condições de procedibilidade a partir do momento em que a gente vai ter aqui uma situação definida, então, como algo necessário para que eu dê início à minha ação penal, porém, se eu não exercer, opera-se a decadência. Eu só posso ter o ajuizamento da ação penal nessa situação. Então, olha aqui. Condição específica de procedibilidade, a gente já viu que é a representação e a requisição do ministro da Justiça. Provas novas quando houver o arquivamento do inquérito policial por decisão do juiz. Essa regra aqui, a gente está levando em consideração antes do pacote. Por quê? Porque a regra de arquivamento está, por enquanto, com a eficácia suspensa. O laudo pericial nos crimes contra a propriedade imaterial. Eu tenho que ter uma perícia que venha atestar a falsidade, por exemplo, do documento nos crimes contra a propriedade
imaterial. E o trânsito em julgado da sentença, quando eu estou diante de um crime de ação penal privada personalíssima. Então, aqui a gente fala de condição de procedibilidade. Só que quando eu falo de condição de prosseguibilidade, o que é prosseguibilidade? A gente vai ter prosseguibilidade a partir do momento em que eu trouxer nessa situação uma necessária questão que vai trazer para eu prosseguir com o processo. Então, eu vou trabalhar com a chamada condição de prosseguibilidade no momento em que eu tenha que prosseguir com o processo. Tá? Então, o 152 ele vai trazer o caso de suspensão do processo no caso da superveniência de doença mental até que aquele indivíduo, então, se restabeleça. Tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a hipótese da superveniência de doença mental até que esse indivíduo se restabeleça. Tá? Bom, visto isso, agora a gente vai entrar especificamente na questão que vai envolver o estelionato. Que questão é essa que vai envolver o estelionato? Essa questão que vai envolver o estelionato, necessariamente, a gente vai verificar o seguinte: a quinta turma do STJ decidiu porque o pacote anticrime trouxe que o estelionato hoje é um crime de ação penal pública condicionada à representação, salvo algumas hipóteses, tá? Então, a gente vai ter aqui como uma condição específica de procedibilidade. Então, a gente vai entrar aqui no seguinte: estelionato com a lei 13.964 passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí? Porque a grande questão agora é a seguinte: será que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação eu aplico regras de direito material ou eu aplico as regras de direito processual? Bom, a jurisprudência já definiu que quando eu estou diante de regras que envolvam ação penal, as regras que trabalham com a ação penal têm um conteúdo misto. E a gente já vai ver isso. Então, as regras que trabalham com a ação penal são de conteúdo misto. Tá? Então, se são de conteúdo misto, deve prevalecer a questão que envolve regras de retroatividade da lei penal. Então, quando a gente está trabalhando com o que envolve as regras de ação penal, eu vou me preocupar com a questão de retroatividade e retroatividade da lei. A partir do momento em que eu entendo isso, eu tenho que pensar o quê? Será que eu passo a exigir a representação todas as vezes que eu verificar uma situação de estelionato antes do pacote anticrime? Então, a questão agora é essa. Será que eu tenho que dar um prazo para que haja a representação? Se não houver esse prazo, haverá a decadência e consequente extinção da punibilidade? Será que nos casos que a vítima tenha comparecido, eu posso entender como hipóteses
de representação tácita, sem que haja a extinção da punibilidade. Está entendendo o alcance da questão? Então, isso é uma tese defensiva de extrema relevância para você. Bom, aqui está a turma do STJ, em junho de 2020, julgou esse habeas corpus. Então, primeiro foi o seguinte, inadequação da via eleita. Então, aqui eles primeiro discutiram a questão do habeas corpus como substitutivo de recurso, o que isso já é uma questão pacificada, em que a gente sabe que não é admissível, tá? Então, a gente já está sabendo que não tem como a gente admitir, aqui nessa circunstância, que eu tenha um habeas corpus substitutivo de recurso. Então, essa é uma primeira questão que a gente vai levantar aqui, tá? Bom, segunda questão que a gente precisa levantar agora é o que a quinta turma entendeu que eu discordei à época. Vamos lá. Primeiro, aqui foi a questão que envolveu a impossibilidade de você usar o habeas corpus como substitutivo. E ele trouxe assim, a Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, alterou a natureza da ação penal do estelionato, sendo processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo de punibilidade. E essa alteração é passível de aplicação retroativa. Essa questão da aplicação retroativa, quando nós estamos diante de regras de ação penal, é unânime, tá? Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir ato jurídico perfeito e acabado. Oferecimento da denúncia. De modo que a retroatividade da representação no estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, está-se conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Então, para esse entendimento, eu tenho como um marco temporal o momento em que eu tenha do oferecimento da denúncia. Primeiro, isso aqui é uma péssima tese defensiva, tá? Então, é uma péssima tese defensiva. Bom, ademais, na hipótese, a manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito formalidade. Ou seja, o que a gente falou? Se a vítima demonstra interesse no processo, se a vítima demonstra interesse em punir aquele cidadão, ou seja, comparece aos atos, eu tenho a questão chamada de representação tácita. E eu tenho, então, a representação suprida. Ou seja, eu não tenho que ter formalidade qualquer para a representação. É isso, tá? Então, é isso que ele está trazendo para mim. Bom, no momento em que ele fez menção a isso, no momento em que ele estabeleceu para mim essa questão, significa o seguinte: a jurisprudência, fixada a pena corporal, nos patamares delineados no artigo 44, parágrafo 2º, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da merece legal. Além disso, não é socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva a crimes
cujo tipo penal prevê multa cumulativa com pena privativa de liberdade. Bom, o que ele está trazendo aqui para a gente, então? O que vai importar para a gente? Nesse caso, a representação tácita supriu. E, além da representação tácita ter suprido, a gente vai ter também uma questão que vai envolver aqui o tocante à natureza da representação. A sexta turma, em agosto de 2020, decidiu, e aí da forma que eu concordo, habeas corpus penal e processo penal, pacote anticrime. As normas que disciplinam a ação penal, mesmo aquelas constantes no Código de Processo Penal, são de natureza mista, regida pelos cânones da retroatividade e ultratividade benéficas, pois disciplinam o exercício da pretensão punitiva. O processo penal tutela dois direitos de natureza pública, tanto os fundamentais quanto da pretensão punitiva. Não interessa punir inocentes, tampouco absolver culpados. Não é possível conferir essa norma um efeito de extinção da punibilidade quando o legislador não pretendeu. A retroação do 171, parágrafo 5º, e aí entra o que vai interessar para vocês, alcança todos os processos em curso, ainda sem trânsito em julgado, sendo que essa não gera a extinção da punibilidade automática dos processos em curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente. Aplicação por analogia do artigo 91 da 9.099. Ou seja, aqui eu tenho que estabelecer um prazo de manifestação da vítima para ter interesse na persecução penal, aplicando-se analogicamente o que dispõe a Lei 9.099 de 95. Significa dizer, então, que nesse caso, você teria que pedir para, se a vítima não se manifestar dentro desse prazo legal, aí sim estaria extinta a punibilidade. Então, cuidado, questão importantíssima trazida pelo STJ. Foram dois informativos distintos e foram julgados, um da 5ª turma em junho de 2020 e o da 6ª turma em agosto de 2020. Fica de olho, porque essa questão vai ainda render pano para manga. Enquanto isso, você, como defesa, tem que suscitar o quê? Tem que pedir o quê? Você, como defesa, necessariamente vai pedir, então, que aconteça a extinção da punibilidade pela decadência, caso em 30 dias não haja manifestação legal. Isso por aplicação analógica do artigo 91 da Lei 9.099.